Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre inscrição e circunscrição de sólidos. Essas informações encontram-se na página 32 da apostila. Vamos lá? Existem muitas possibilidades para escrever um sólido em outro, ou seja, colocar um dentro do outro. Nós daremos ênfase aqui na apostila às inscrições e as circunscrições de esfera, tá? Então, nós vamos colocar coisas dentro da esfera, colocar a esfera dentro de outras coisas, certo? Os raciocínios apresentados nos conduzirão a algumas fórmulas. É importante dizer que você não precisa memorizá-las, pois sempre que necessário, você poderá obtê-las, né? Ou mesmo resolver um problema apenas utilizando o conhecimento simples da geometria plana. Então, vocês verão aí que algumas relações, algumas fórmulas são claras, então você não precisa decorar, né? E quando você não lembrar da fórmula, você pode recorrer aos seus conhecimentos. Vamos lá? Na primeira comparação, que está no início da página 32, vai para 33 e finaliza na 34, você tem aqui a relação, deixa eu só apagar essa coisa amarela que eu fiz aqui. Então, está iniciando lá na 32, indo para 33 e finalizando na 34. Você vai comparar o cubo e a esfera, ok? Então, uma esfera está inscrita em um poliedro quando tangencia todas as faces desse poliedro. O que é tangenciar? É tocar. Tá? Então, na primeira opção, eu tenho um cubo e dentro do cubo tem a esfera, tá? Então, a esfera está inscrita neste cubo. O que a gente tem que observar? Essa esfera, ela tangencia as 6 faces do cubo, tá? Então, imagina um cubo, uma bola lá dentro que está tocando em cada uma das suas faces. E dizemos que a esfera está inscrita no cubo. Então, a esfera está inscrita no cubo, a esfera está dentro do cubo. Ou ainda que o cubo está circunscrito à esfera. Então, o que significa dizer que o cubo está circunscrito à esfera? Que dentro do cubo tem uma esfera, ok? Essa primeira relação, gente, é muito lógica, é muito prática aqui, tá? É nítido que o raio é a metade da minha aresta, tá? É só usar a lógica, não precisa de conta nenhuma, fica nítido que o raio é a metade da minha esfera. Então, essa relação tá aqui, ó, lá na página 33. O raio é igual a aresta dividido por 2, ou ainda a aresta é 2 vezes o raio. Então, essa primeira relação é bem tranquila. Continuando, nós vamos trocar agora. Agora a esfera vai para o lado de fora e o cubo fica dentro. Vamos lá. Uma esfera está circunscrita a um poliedro quando todos os seus vértices, né, deste poliedro pertencem à superfície da esfera. Então, agora, gente, tem a esfera e eu tenho um cubo aqui dentro. Cada um desses vértices, ele toca a face aí, ele troca a área da minha esfera, tá? Os vértices do cubo pertencem à superfície da esfera e dizemos que a esfera está circunscrita ao cubo, ou seja, dentro da esfera tem um cubo, ou ainda que o cubo está inscrito na esfera, ou seja, o cubo está dentro da esfera, tá? A relação que nós temos aqui encontra-se já na página 34, olha só, o raio, tá? O raio da esfera sempre será a medida da aresta, raiz de 3 dividido por 2. Ou ainda, o que ele determina aqui no finalzinho, assim, ó, a aresta raiz de 3 é igual a 2 vezes o raio. Então, quando a gente relaciona cubo e esfera, são essas relações iniciais que nós temos. Ainda lá na página 34, nós vamos relacionar agora cilindro reto, tá? É reto porque você tem ele assim, formando um ângulo de 90 graus, e esfera, também nas duas possibilidades. Então, vamos lá. Uma esfera inscrita em um cilindro reto. Então, dentro do cilindro, eu tenho uma esfera, tá? Ela tangencia as suas bases e todas as geratrizes. O que é isso? Ela toca. Então, a esfera toca lá em cima, na área, toca aqui embaixo e toca nas laterais, tá? Qualquer plano que contém o eixo do cilindro
determina um círculo inscrito em um quadrado. Deste modo, o cilindro é equilátero, tá? Então, atenção, galera. Toda vez que dentro de um cilindro eu tenho uma esfera, esse cilindro não é um cilindro qualquer, é um cilindro equilátero. Quando a gente estudou ele, a gente falou sobre isso. O que significa isso? Que a sua altura é igual ao diâmetro da base. Então, vamos supor aqui que essa seria a minha altura, tá? A mesma medida eu tenho aqui. Vamos supor que seja 4. Aqui também é 4, tá? Então, ser um cilindro equilátero é quando a altura é a mesma medida do diâmetro da base, tá? Com isso, olha o que ele pede. Ele vai chegar numa relação e ele pede para a gente demonstrar isso. Tem espaço para responder na própria apostila. Ele fala assim, ó. Mostre que a razão entre o volume de um cilindro e o volume da esfera nele inscrita é de 3/2 e que essa também é a razão entre as áreas de suas superfícies, tá? Então, o primeiro passo, eu vou fazer uma razão do volume do cilindro com o volume da esfera, tá? Quem não se lembra, o volume do cilindro é πr² vezes a altura, dividido por qual seria o volume da esfera. Vamos ver quem lembra. 4πr² dividido por 3, ok? Divisão de fração, eu copio a primeira e inverto a segunda. Então, vai ficar assim, ó. Volume do cilindro, volume da esfera é igual. Copio a primeira, inverto a segunda. Então, o 3 vem aqui para cima e o 4πr² vem aqui, ok? E aí, o que eu posso fazer aqui? Que eu vou organizar? Eu vou cancelar o que der para cancelar. Por exemplo, eu tenho um π em cima e eu tenho um π embaixo. Posso cancelar, certo? Eu tenho também, o que mais que eu posso cancelar aqui? Eu tenho o raio. Vamos trabalhar com esse aqui, ó, esse H. O H, lembre-se, pessoal, é sempre igual ao diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu preciso, ou 2 vezes π, não, 2 vezes o raio. Então, eu preciso, porque ele é um cilindro equilátero, eu preciso substituir, no lugar do H, trabalhar com o 2R, tá? Então, isso daqui vai ficar assim, ó. O R ao quadrado. Opa, não R ao cubo, R ao quadrado. Deixa eu arrumar aqui. O H, por ser um cilindro equilátero, vai ficar 2 vezes o R aqui, tá? Vezes o 3, e aqui embaixo sobrou o 4 e sobrou o R ao cubo. Opa, tem mais coisas que dá para simplificar. R ao quadrado multiplicado por R dá R ao cubo, ó. Pode simplificar, tá? E o 2 com o 4 também é possível simplificar. Assim, gente, o que sobra? Sobra o 3 em cima e o 2 embaixo, ok? Olha só o que ele dizia, ó. Mostre que a razão entre o volume de um cilindro e o da esfera nele inscrito é de 3/2. Então, quando a gente fez essa divisão, a gente encontrou aí 3/2. O que mais ele pede? Ele pede, eu vou apagar aqui, gente, só pegar a borracha. Ele pede, vou colocar essa informação aqui embaixo, tá? Então, lembre-se que esse é um cilindro equilátero. Então, o H dele é a mesma medida do diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o R. Aí, no H, eu substituí por 2 vezes o R. E ele diz que isso também vale para as áreas das superfícies, tá? Bem, então, se vale para o volume, vale para áreas, tá? Vamos ver se vocês se lembram a fórmula da área do cilindro, tá? Então, essa é um pouquinho mais difícil de lembrar, mas a Pro vai lembrar. Ó, 2π vezes o R vezes 2R, ou 2π não, 2R, mais 2π vezes R ao quadrado. Quando vocês olharem na apostila, esse 2π aqui, ele está em evidência na fórmula da apostila, tá? Mas eu já apliquei a distributiva. E isso daqui dividido pela área da esfera. A área da esfera é
4πr ao quadrado, ok? As áreas agora, vamos trabalhar com as áreas. Vamos ver o que dá para simplificar. Olha só, 2 vezes 2 é 4, ó, simplifiquei aqui, certo? O π dividido por π, né? E... Ai, meu Deus. Vou fazer uma pequena pausa aqui, tá, gente? Vamos lá. Como ficou muito confuso, eu voltei. Então, vou organizar. A área do cilindro, ó, 2πr, abre parênteses, r mais h. A área da esfera, 4πr ao quadrado. Agora sim, aqui no meio tem uma multiplicação. Então, a gente pode simplificar. O 2 e o 4, aqui fica 1 e aqui fica 2, tá? Aqui o π cancela com π. E o r dividido aqui por r ao quadrado, a gente pode simplificar ele e aqui fica só um r. Então, aqui ficou embaixo 2r, tá? O que sobrou em cima nesse momento? Sobrou r mais h. Porém, que a gente tem que lembrar que isso daqui é um cilindro reto, um cilindro equilátero. O h, ele vale 2r. Então, no lugar do h, eu vou trabalhar com 2r. Embaixo ficou 2r. 1r com mais 2r dá 3r, dividido por 2r. Simplifico o r com r, também dá 3 meios, ok? Então, como ele disse desde o início, tá? Sempre que você tem aí uma esfera dentro de um cilindro, tá? A relação aí, a razão entre os volumes é 2/3, é 3/2, desculpa, e a relação entre as áreas também é 3/2, tá? Então, claro que você não precisa sempre saber disso, mas você pode aí estar sempre utilizando o conhecimento que você já tem, tá? Ele finaliza na página 34 falando a seguinte informação. Quando uma esfera está inscrita a um cilindro reto, as circunferências das bases desses cilindros estão contidas na superfície da esfera. Qualquer plano que contém o eixo do cilindro determina um retângulo escrito em um círculo. Assim, a relação que ele deixa claro é a seguinte, ó. A altura do cilindro, o diâmetro da base do cilindro e o diâmetro da esfera formam um triângulo retângulo. E aí a gente consegue ter a relação lá da hipotenusa, né, e dos catetos, tá? Então, ó, está aqui essa relação, tá? 2R é justamente a minha hipotenusa, tá? Depois, se a gente pensar aqui num retângulo, né, seria essa diagonal, tá? A altura, que é justamente a altura do cilindro, que está dentro da circunferência, dentro da esfera, elevado ao quadrado, mais 2 vezes o R, né? Então, você tem aqui o R, essa distância é 2 vezes R elevado ao quadrado. Então, acaba aplicando Pitágoras aí, tá? E para finalizar a nossa apostila, lá na página 35, você tem essas informações. Você vai trabalhar com cone e esfera, tá? No primeiro, uma esfera escrita em um cone reto tangencia sua base em todas as geratrizes. Qualquer plano que contém o eixo do cone determina um círculo inscrito em um triângulo, tá? E aí, gente, a gente tem essa relação que tá aqui, ó, tá? Então, o que é esse H? Esse H aqui é a altura do cone, tá? Dividido pela geratriz menos o R, é igual a geratriz, aí H menos R, o R é o raio, tá? E depois a gente tem o R grande e o R pequeno. O R grande, gente, só para não confundir, ele fala aí do raio da circunferência que está aqui embaixo, tá? E o R pequeno é o raio da minha esfera. Então, aqui é o raio do meu cone e o R minúsculo é o raio da minha circunferência, tá? Circunferência não, desculpa, de esfera, tá? E aí, gente, tem um exercício
que é esse que está aí na página 35 da apostila, e tem espaço para responder na própria apostila. Ele diz o seguinte: em um cone reto de altura 12 centímetros e com o raio de 5 centímetros, é inscrito uma esfera, ou seja, dentro dele foi colocada uma esfera, tá? Qual é a medida do raio da esfera? Então, ele quer saber o R minúsculo, é a informação que ele está buscando aí, é o R minúsculo, tá? Aí, gente, quais são as informações que eu tenho aqui? Eu tenho o R maiúsculo, que é 5, eu tenho o H, que é 12, tá? E são essas informações que eu tenho. Tem o H, que é 12, o R maiúsculo, que é 5, tá? Para fazer esse exercício, o primeiro passo é encontrar essa geratriz aqui, ó, tá? É justamente descobrir essa geratriz. Para descobrir essa geratriz, que é a geratriz do cone, eu preciso utilizar aqui Pitágoras, né? Então, essa geratriz é como se fosse a hipotenusa elevada ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados catetos. Quem são os catetos? A gente está olhando só o cone, tá? Então, um cateto é 5 e o outro é 12. Então, eu venho lá, 12 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado. A altura é igual, 12 vezes 12 é 144 e 5 vezes 5 é 25. 144 mais 25 é 169. Está elevado ao quadrado, passo a raiz, 169. A raiz de 169 é 13, então é 13 centímetros, tá? Ou não, 13G, 13 centímetros, tá? Aqui, gente, esse 13 é a minha geratriz, tá? Agora é procurar aí qual é a parte da fórmula que mais me ajuda em chegar nesse R minúsculo, tá? Olha, eu tenho o H, eu tenho a geratriz e eu tenho o R. Então, eu posso trabalhar com esse pedacinho aí da minha relação. Olha só o que ela diz, ó. H, G menos o R maiúsculo, tá? E aí, eu posso optar por qualquer uma das duas. Vou pegar essa daqui que ela tá sozinha, tá? Então, vamos substituir os valores. Qual é a altura? 12. Quanto vale a geratriz? 13. Menos. Quanto vale o R? Lembrando que o R maiúsculo é o raio do cone, que é 5. O R maiúsculo é 5 e o R minúsculo eu não tenho, que é justamente quem eu tô procurando, tá? Vai ficar 12. 13 menos 5 dá 8. Que é igual a 5 sobre R. Aplico aqui a regrinha aí de 3, né, a proporcionalidade. Então, 12R é igual a 8 vezes 5 é 40. O 12 tá multiplicando, passa dividindo, tá? Essa daqui não vai dar exata mesmo, tá? Dividindo aqui, 40 por 12 dá 3 e alguma coisa. Deixa eu só ver quanto que é exato para a gente colocar um valor aproximado aqui, tá? 40 dividido por 12 dá 3,33333. Então, aproximadamente 3,3 centímetros é justamente o raio dessa esfera aqui, tá? Então, essa relação que a gente acabou de trabalhar, ela é importante. Vale para qual situação? Vale quando a gente tem dentro de um cone uma esfera, tá? E aí, para a gente finalizar essa parte da apostila, eu vou apagar aqui, né? Precisar pausar o vídeo, vocês voltam. Aí tem o último exercício. Agora é o contrário. Agora, dentro da esfera tem um cone. Olha só, dentro da esfera tem um cone. Então, vamos ler aí. Quando uma esfera está circunscrita a um cone reto, a circunferência da base desse cone está contida na superfície da esfera. Além disso, o vértice do cone pertence à superfície esférica. Qualquer plano que contenha o eixo do cone determina um triângulo inscrito em um círculo, tá? E aí ele vem com o exercício. Ele fala assim, ó. Em uma esfera de 10 centímetros aí de raio, então eu tenho a minha esfera, ela tem 10 centímetros de raio, está escrito um cone reto, tá? Então, ele colocou aqui dentro um cone reto, que tem 6 centímetros aí de raio dentro lá do cone, tá? Vou ampliar um pouquinho a imagem, que essa imagem
da minha apostila. A pergunta é, qual é o volume do cone, tá? Então, o volume do cone, para quem não se lembra, eu tenho que ter 1/3 vezes π vezes r ao quadrado multiplicado pela altura, tá? O π eu vou colocar 3, o raio eu tenho, que é 6. O que eu não tenho? Eu não tenho a altura desse cone. A altura é dessa ponta até essa ponta, eu não tenho, tá? E aí, o que a apostila fez? Ela fez o desenho. Ela sabe que 10 aqui é o raio da minha esfera. Então, essa distância aqui, ó, ela vale 10. Esse outro pedacinho aqui de cima também vale 10, esse pedaço aqui, tá? E o que eu não tenho? Não tenho esse que eu tô chamando de x. Novamente, vou aplicar Pitágoras aqui. Então, vou fazer Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é esse 10. Esse 10 aí é o raio da minha esfera. Então, é 10 ao quadrado. Um cateto é 6. Esse 6 é o raio do meu cone. E o outro cateto eu não tenho. 10 vezes 10 dá 100. 6 vezes 6 dá 36. C ao quadrado. O 36 é positivo, vem negativo. C ao quadrado. C ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64. Está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz, e a raiz de 64 é 8. Então, esse pedacinho aqui valerá 8 centímetros, tá? Com isso, gente, nesse momento, a gente consegue ter toda a altura, deixa eu colocar a caneta amarela aqui, toda a altura desse meu cone, tá? É justamente o 10, que é esse pedacinho de cima, mais o 8. Então, aqui, ó, a altura desse meu cone é de 18 centímetros, tá? Fórmula: 1/3 vezes o π vale 3, o r é 6 ao quadrado e a altura 18. O 3 pode simplificar com 3, 6 vezes 6 é 36, e 36 vezes 18, eu vou fazer aqui na calculadora, 36 vezes 18 dá 648 centímetros cúbicos, ok? Então, aqui a gente trabalhou a parte do cone com a esfera e a esfera com o cone, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas eu coloquei tudo condensado em um único vídeo. É o único vídeo da semana, ok? Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!